O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 26 de fevereiro, última sexta-feira do mês, do segundo mês já do ano. As coisas estão acontecendo rápido. Mais uma vez, o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo esse carinho todos que vocês têm por mim, pelo Pensando e pela TV Zoom, e procurando trazer um programa que eu entendo que seja do interesse da nossa cidade. O programa desta noite está recebendo uma das mais tradicionais entidades da nossa região, que por sinal já passou por aqui inúmeras vezes, mas volta sempre porque ela tem mérito para isso. Enfim, o reconhecimento do Pensando Nova Friburgo, a sua importância, principalmente na área cultural. Claro que essa entidade é mais uma que faz do que eu chamo a Nova Friburgo, que vem dando certo. E no seu caso, há mais de 150 anos. Estou recebendo a centenária Campesina Friburguense. Vamos conversar com o seu presidente, como a banda está enfrentando esse sistema difícil, sobre uma conquista muito importante que ela obteve recentemente, e se dá para fazer alguma previsão sobre o futuro na nossa centenária banda. Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Pensando Nova Friburgo recebe mais um bom exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo, a tradicional e centenária banda campesina friburguense. E para conversar com vocês, como eu já disse, quem está comigo é o Carlos Magno da Silva, o conhecido Maguinho, a quem eu dou meu cordial boa noite e agradeço a presença. Boa noite, Modete. Obrigado pela referência e obrigado por estar aqui no seu programa mais uma vez. Já somos um habitué, né? Vocês fazem por merecer, né? Por sinal, eu quero registrar também, Nova Friburgo é uma cidade privilegiada, né? Nós temos duas bandas centenárias, né? E eu não posso deixar de registrar que hoje a EUTEF Friburguense, você sabe, 26 de fevereiro, ela está completando 158 anos. Exatamente. Então, a toda a família euterpista, que também está sempre aqui comigo, os meus parabéns. Eu sempre falo, Nova Friburgo é uma cidade que tem que dar inveja a muita cidade grande, tipo Rio, São Paulo. Eu acho que poucas cidades no Brasil, se tiver, tem duas bandas centenárias de alta qualidade. Uhum. E vivas. E vivas, que é importante. Então, tanto vocês campesinistas, como vocês euterpistas, minhas homenagens a você, grande EUTEF Friburguense, parabéns pelos 158 anos. 158 anos, sim, que eu acho que era em 1900. Ele é 8 anos mais velho do que a Campesina. Né? Então, parabéns para a Nova Friburgo, principalmente, que temos essas duas grandes bandas. Fica aí o meu grande abraço à família euterpista. Mas vamos lá, Maguinho. Tempos difíceis, né? Nós estamos prestes a completar um ano da pandemia de coronavírus e as suas consequências, né? Que afetaram todos nós, não só em termos de saúde, por conta do risco provocado pelo vírus, mas pelas restrições impostas pelas autoridades competentes, muitas vezes, infelizmente, nem tão competentes assim, né? Que nesse último ano que nós vimos de lambança de autoridades, seja governadores e prefeitos, que fizeram grossas bobagens e continuam fazendo, né? Então não dá para chamar todas essas autoridades que deveriam fazer o que é direito de competentes, que na maioria das vezes elas não estão sendo, né? Mas são elas que estão aí, elas que têm a caneta na mão, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, que agora tem que ter cuidado para falar, né? Que lá tem aquele ministro Alexandre Moraes, que eu acho que ele está pensando que é xerife do Velho Oeste, né? Qualquer coisinha prende.
Mas cá entre nós, eu estou entre aqueles que não me sinto representado por nenhum dos 11 ministros daquela casa. Se isso é motivo de prisão, então eu sou mais um da lista. Eu acho que vai faltar cadeia se quiser levar para a cadeia todo mundo que não aprova a atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos deixar o Supremo para lá, que não vale a pena perder tempo falando deles. Então eu pergunto, Marquinhos, como é que vocês estão se virando financeiramente nesse ano? A gente sabe que, por exemplo, a Campesina consegue fazer eventos, não conseguiu praticamente fazer. Não sei se as subvenções que são legalmente instituídas estão sendo pagas, enfim. Como é que está sendo o ano financeiro para a Campesina, hein? Modesto. Ano passado foi um momento assim que pegou todos nós de surpresa, né? Nós estamos com as portas fechadas desde o dia 13 de março de 2020. Vai fazer um ano, né? Estamos prestes aí há 2 semanas. Exatamente. E proibido de fazer qualquer tipo de coisa. Proibido pelas autoridades, como você mencionou muito bem, da vigilância sanitária. Fizemos vários documentos à vigilância sanitária, pedimos ajuda ao governo municipal na época, pedi ajuda ao secretário-geral, que na época era o senhor Gilberto Salarini. Enfim, o documento ia e voltava sempre negativo. Então eu cansei, que mandava documento, a gente via, os diretores, poxa, fulano de tal está podendo, ciclano de tal está podendo, por que a gente não pode? Então foi um momento muito difícil. E com relação à subvenção, eles levaram até aos 99 minutos do 5º tempo, que eu não sei mais, para dizer que iriam reduzir a subvenção a 35% do valor total aprovado pela Câmara, mas a gente sabe que o valor total é uma lei autorizativa do governo municipal, mas foi uma grande covardia do senhor Renato Bravo, uma grande covardia dele, porque ele sabia muito bem da dificuldade que estava passando. Os inquilinos que nós temos ali embaixo, ele não sustentava o salário dos funcionários, todos aqueles inquilinos, é impressionante isso. Eu estou lutando para rever aquilo ali, para botar os aluguéis num patamar justo, e estou tendo dificuldade. Por quê? As coisas estão difíceis para todo mundo, tá? Então, o Renato, assim, lá para o final do ano, não, vamos fazer 2 lives aí, através do secretário de Cultura, o Marinho, na época, para vocês receberem 35%. Eu falei, pô, 35% do valor total, isso é uma covardia. Foi uma grande covardia. A gente amargando, fechado, trancado, parado, poeira para tudo quanto é lado, funcionário desanimado, músico desanimado. Porque o que o músico quer? O músico quer tocar. O músico quer fazer aquilo que ele gosta, quer tocar, quer mostrar a sua arte, quer ir para a rua fazer música. Estamos proibidos até esse exato momento. Nós não estamos classificados em nenhuma bandeira, até neste momento. Não existe. Ou seja, nós não existimos. Não existimos. Eu estou, desde janeiro, tentando uma audiência com o prefeito, Johnny Mike, para justamente ele falar para mim e para mais a diretoria qual bandeira que nós vamos entrar. Porque senão, se não ter outra saída, fechar, botar um cadeado, lacrar e dizer, pô, a hora que vocês colocarem a gente uma bandeira, a gente volta. Porque como é que a gente não vamos fazer? Então a banda no passado perdeu várias coisas. Perdeu um show espetacular por ocasião do aniversário de Duas Barras, dia 8 de maio, né? Junto com o Martim da Vila. Era presente do Martim da Vila para a cidade. Não fizemos. Depois, 30 de maio, em Paraty, Festa do Divino. Tudo pronto, tudo certo. Não fizemos. Depois, junho, que foi falado aqui no seu programa, a grande conquista da Campesina. Mais uma viagem para o exterior, a Portugal, através do intercâmbio cultural com a Filarmônica Boa Vontade de Louvardense. Lá em Pé na Cova e Lourvão. Não aconteceu. Em setembro estaremos recebendo uma outra filarmônica da ilha de Açores. Não aconteceu. Nada disso aconteceu. Ficamos lá com aquela feijoada que foi um Deus me livre, fizemos um delivery para poder
não é desfazer, dar uma ciência a quem comprou e nós ficamos sem saber o que fazer. Conseguimos, graças a Deus, entregar tudo. Quem estava com ingresso, foi vendido muita coisa na hora, graças a Deus. E as pessoas hoje ainda perguntam, quando é que vai voltar a feijoada da Campesina? Porque virou uma tradição. Claro, eu cansei de falar aqui, já faz parte, tem algumas coisas que já faz parte da gastronomia de Friburgo. Exatamente. A feijoada da Campesina, yakisoba do Laje, e assim vai. Pois é, então a gente ficou numa situação delicada. E eu quero passar isso para o governo. Apesar que o governo que está aí, na época, ele era vereador lá. Ele era vereador, então ele sabe muito bem que eu cansei de bater na porta dele pedindo ajuda para comprar feijoada para nos ajudar, pedir ajuda para ele nos ajudar no sentido de chegar ao governo municipal e dar uma sustentação para a gente. Fazer alguma coisa. Ele cansei de bater na porta dele, não só dele como de outros. Mas não vou negar, tive muita ajuda do vereador Zezinho do Caminhão, inclusive participando com a família lá dentro conosco. Tive muita ajuda, mas muito mesmo, do presidente da casa, Alexandre Cruz, né, na época. Foi a pessoa que me estendeu a mão, não me deu recurso, mas me estendeu a mão. Não, mas vamos batalhar, vamos fazer. Pô, esse cara foi fantástico para a Campesina. Então, a Campesina deve muita obrigação a esse homem. Mas muita, não é pouca não. Muita. Tendo em vista que a Campesina trouxe o embaixador de Portugal a Friburgo, quem recebeu oficialmente um homem na cidade foi a Câmara, através do seu presidente. Não foi o governo. O governo não representava ninguém. Então, e o mais triste, o Renato Bravo foi presidente do Conselho Deliberativo da Campesina. Eu queria, hoje, conversar com ele de cara e falar assim, o que você arrumou no seu governo? Porque ele está totalmente queimado dentro da instituição. Ele teve no 6 de janeiro dos 150 anos, tá? Mesma coisa que nada, mas foi muito triste, tá? Eu não deixei, não dei brecha, falei para o doutor Rito, não quero que dê brecha. Se eu não me engano, eu acho que você estava lá. Estava lá, sim. Ele não teve brecha. O diretor do sanatório estava do lado dele. Depois o diretor do sanatório veio falar comigo. Eu falei assim, doutor, pô, ele é um zero à esquerda para a gente aqui. Faz nada. Aí agora que é pompa, fica aquela janaína. Aonde que o prefeito vai sentar? Que hora que ele vai falar? Cadê o café? Cadê a água? Eu falei, cara, ele conhece a casa, cara. Isso aqui não é restaurante de 5 estrelas, não. Que negócio é esse? Mas na hora de receber a gente lá, para dar uma explicação, para tentar nos ajudar, eu fiquei esperando do governo dele um caminhão de tempo, e eu junto com a diretoria, um desfecho financeiro com um deputado, não sei de onde que ele arrumou isso, no Rio, para ajudar a receber a Filarmônica Boa Vontade Louvanense, que estava em Friburgo por ocasião dos festejos do 7 de setembro. E aí? E aí? Estou esperando até hoje. Quer dizer, agora eu vou ficar esperando toda a vida. Então, nós estamos passando por grande dificuldade, não tenha dúvida disso. Queremos atuar, não estamos conseguindo. Queremos mostrar o nosso trabalho, não estamos conseguindo. Queremos fazer aquilo que a gente gosta de fazer e somos bons fazendo isso, não tenha dúvida. Então, tudo que eu falei aqui para 2020 foi tudo postergado para 2021. Eu já tive com o prefeito de Paraty, assim que a cidade estiver toda vacinada e ele abrir, nós vamos estar numa festa de Paraty, possivelmente em setembro. Paralelamente a isso, em Mangaratiba. Tive com o vice-prefeito de Mangaratiba. Mostrei o nosso trabalho, o cara ficou encantado. Falei, não, nós vamos fazer um show. Nós vamos trazer vocês. Vem, novamente, julho de 2021. A passagem da Campesina está cravada. 15 de julho para Portugal. Aí eu te pergunto, será que nós vamos? Portugal está fechado, as coisas estão difíceis. Então, e com isso a gente vai empurrando, mas não é o certo isso. Nós temos que ter do governo municipal, de quem de direito, qual é a bandeira que nós podemos atuar. Mas vamos falar agora sobre isso. As condições financeiras, eu só não sabia. Falar nisso, eu tenho visto aí, vereador, dinheiro não foi gasto na área cultural, vamos passar para a saúde. Isso é demagogia. Vocês são uns demagogos. Vocês são uns demagogos.
Isso é conversa, infelizmente, para pegar cidadão coitado, desinformado. Que eu quero ver se esse demagogo que faz essa promessa, se ele deixa de ver a televisão, assiste também televisão não. Assiste não. Não vai pagar caro TV via satélite não. Deixa de ver. Ele fala, isso é demagogia. Não, vão tirar o dinheiro da área da cultura, não importa se é desfile de escola de samba que não teve, mas a entidade existe e precisa. Exatamente isso aí. A entidade, então, é demagogia. Fica esses demagogos que a gente bota no voto e depois fica sendo demagogo. Vocês enganam um trouxa. Eu tenho nojo de gente que faz isso, é verdadeiro nojo. E esperar de Renato Bravo alguma coisa, as urnas disseram. E nós já conversamos aqui, deram até voto demais para ele pelo que ele fez. Tá? O favor que ele podia fazer a Friburgo era não voltar a Friburgo, ficar para onde ele foi e ficar para lá. Porque, no mínimo, se ele foi sócio do Conselho Deliberativo... Presidente do Conselho. Pois é, então é sócio da Campesina. Pô, pelo amor de Deus. No mínimo, vocês têm que pegar e expulsar esse homem de lá. Arranja uma brechinha e expulse-o do quadro, que ele não é digno de ser campesinista, não. Pô, não tem... Muito triste isso. E isso é coisa de gente covarde. Mas isso que eu ia falar, a gente sabe que esse vírus mortal, ele mata parcelas infectados, e sabemos que os critérios para o fechamento adotados pelas autoridades municipais e estaduais, até porque aqui no Brasil o SAB STF diz que as autoridades municipais e estaduais têm esse poder, e depois tentam botar a culpa ainda no presidente, não foi só em Friburgo. A gente viu aí, você fala nessa autoridade sanitária, que foram tanta bobagem que fizeram que eu prefiro tirar o nome de autoridade delas. E a culpa também não é deles não, porque o prefeito e o governador estão na frente. E se eu tenho um subordinado meu que está fazendo bobagem, eu falo, peraí, não pode ser assim não. Uhum. Então essas autoridades sanitárias, elas podem ter feito bobagem, mas não foram responsáveis porque cabia o prefeito assinar o decreto. Mas é verdade que a gente ainda conhece muito pouco sobre o vírus, mas aqui apareceu, principalmente entre as autoridades sanitárias, um monte de achista, né? E nesses achismos deles, eles resolveram atingir parte da comunidade. E a cultura foi a mais prejudicada, não tenha dúvida. Segmento totalmente parado. Porque a cultura depende de... Não se faz cultura sem público. Não se faz cultura... E aí já se fala por aí que a cultura foi o primeiro setor a ser fechado, provavelmente vai ser o último a ser aberto. Vai ser o último, com certeza. Por quê? É uma visão míope. Exatamente. Porque existe certamente meios da cultura funcionar. Existem meios. Tá? Agora, se dá trabalho, dá para pensar, existem meios. Ou você não conseguiria colocar sua banda a um distanciamento que a gente não encontra nem dentro do supermercado, mas o supermercado está lá funcionando? Desculpa, eu esqueci de desligar meu celular e ele tocou na hora indesejada. Me perdoe, minha gente. Ele está me avisando que eu devia estar usando um remédio agora, mas deixa para depois. Mas tinha meios, se eles quisessem botar a cabeça para funcionar, mas dá trabalho. Então, isso é um diagnóstico que eu estou fazendo. Uhum. Que para mim, nesse achismo dessas supostas autoridades, mas que a assinatura vale, né? Então você tem que obedecer, eles puniram um setor. E aí fico perguntando por que o número de pessoas com depressão aumentou demais, por que o número de violência doméstica aumentou demais. Ah, não, porque está todo mundo preso em casa. Não, porque muita gente está sendo privada do direito de entretenimento. Ah, mas está no mundo todo? Pode estar no mundo todo, mas eu faço um diagnóstico que é uma visão míope, que existia meios de se fazer, se vai botar uma banda todo mundo junto, mas tem meios de se fazer e de se fazer também, dependendo do local, um público que não fique tão assim aglomerado. Pô, e a nossa sede é grande. Eu não sei se é um diagnóstico que eu estou fazendo contra a saúde ou se eu estou falando alguma bobagem danada. Pergunto a você. Poxa, você está certo. Tem que se cumprir
as determinações da vigilância sanitária, vamos se cumprir. Mas que tem que ter a flexibilização da cultura, tem, pô. Será até quando que eles vão levar isso? Até quando nós vamos ficar arrastando isso? O que vai acontecer, mano? Quando eles abrirem, a motivação dos músicos vão estar praticamente a zero. E aí, como é que você faz? Agora, como é que você faz para você ter todo mundo dentro do ideal, para poder ele ter certeza que ali ele não vai ter nenhum tipo de doença? Como é que você faz isso? Vai ser difícil, muito difícil. As nossas aulas com a escola, projeto que estava aí, tudo parado. E aí, como é que faz? E esses alunos, 174 alunos inscritos, 174. E agora, como é que faz? Tem que fazer um recadastramento de todo mundo, só para dizer o seguinte: vocês estão bem, está tudo bem? Olha, nós estamos aguardando aí Primeiro, eu estou aguardando a audiência com o prefeito. A princípio marcado no dia 23 de março, ou seja, daqui a um mês. Quem marcou deve ser a chefe de gabinete dele, Maiara, não conheço. Maiara é chefe do gabinete dele, sim. Eu pedi a ela, que o tempo é muito grande, já pedi, por favor. Nós temos que tomar várias decisões dentro da instituição, mas nós precisamos primeiro escutar o governo municipal. Porque depois não adianta o governo municipal chegar para a gente e falar assim: não, vocês vão fazer isso, leva o nome de Friburgo. Claro, nós somos friburguenses, a bandeira é nossa. Aqui, mas não venha querer tirar carona. Não vai tirar carona. Essa é a nossa revolta. Nós não temos classificação nenhuma, zero de classificação. Nós estamos recebendo ajuda de fora, você acredita? Ajuda até assim, uma palavra amiga. Palavra amiga. E aqui dentro nada. Tipo assim, ó, se dane, vocês se viram aí agora. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que não é por aí. Eu entendo que não é por aí. Isso eu ia te perguntar, a gente sabe que para manter a qualidade em qualquer tipo de atividade humana, tudo bem, obrigado, Johnny, só para fazer essa pergunta que tem que caber agora. A gente sabe que para manter a atividade humana funcionando, qualquer que seja, precisa de treinar, de ensaiar. Claro, o conjunto. Você não vê, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ele não entra no carro e sai andando, ele treina. Ou vocês pensam que eu sento aqui sem antes de montar um programa, eu sento aqui e saio conversando com você? Não, tudo necessita. E a gente sabe que uma banda é um grupo, é um conjunto. Exatamente. E lá necessita de constantes ensaios. Claro. Tá. Vocês estão tendo algum tipo de possibilidade de fazer ensaio, mesmo que seja virtual, ou você mesmo está conseguindo fazer o que você está falando, a dificuldade que é manter os músicos em atividade? Senão daqui se demorar mais um tempo, ele vai acabar de pegar um trombone e capaz de nem conseguir soprar mais nele. Nada. Perdeu a embocadura. Vocês estão conseguindo fazer algum tipo de ensaio virtual? Estão conseguindo motivar, mesmo que a pessoa em casa ela fique treinando? É possível vocês fazerem isso? Vocês estão conseguindo? Não, é possível. Para muitos, sim. Para poucos, não. Porque tem gente que gosta de estar na sede ali presencialmente. E quando você pede para o cara fazer um trabalho em casa, é muito difícil. Ele nunca tem tempo. Não está em casa. Ele nunca tem tempo. Aí não consegue fazer porque tem dificuldade, não tem um amigo ou amiga do lado para poder tá ali, né, compartilhando aquele som ali junto. Tudo isso é difícil. Fazer as gravações que nós fizemos, nós estamos tentando fazer uma aí para frente. É difícil, é muito difícil, é muito complicado, não tem a mínima ideia. A gente leva aí um bom tempo para fazer uma música. E precisamos estar com atividade, nós precisamos estar em atividade. Porque essa chama, ela não pode morrer. Não pode morrer, hipótese alguma. São 150 anos. Nós tínhamos, dentro do ano dos 150 anos, várias atividades, concertos, etc., na cidade. Ou seja, vocês tiveram que adiar pelo menos tudo. E está sendo adiado ainda para 2021, né? E a gente nem sabe como é que vai ser. Dependendo da cabeça dessas nossas autoridades. Tem gente que acha que o mundo só vai funcionar quando tiver todo mundo vacinado. Minha gente, são 8 bilhões de pessoas.
provavelmente nem no final de 2022 estará todo mundo vacinado. Os grupos de risco, esses vão ser vacinados, eu acredito que até lá no final de abril, maio, já tem aí os grupos de risco vacinados, mas o restante da população precisa de vacina também. Não tem como. Se for depender de todo mundo vacinado, como alguns iluminados andam dizendo aí, é igual a mesma coisa você achar que uma criança de 4, 5 anos consegue fazer escola virtual, né? É enganar tonto, né? Quem consegue? Não consegue. Então, a gente tem que cair na real. Vacina para todo mundo não vai ser tão rápido assim. Os laboratórios não têm capacidade de fabricação. E outra coisa, ninguém sabe quanto tempo dura uma imunização dessa. Há estudos que afirmam que de repente precisa de uma vacina agora, uma segunda dose, quem sabe daqui a 6 meses de novo revacinar. Ninguém sabe ainda. Está muito complicado. Então, se a gente for ficar pensando, esse negócio de gente que quer 100% de segurança, vai parar. Então tem que ter mais bom senso nessa história. A vida é feita de algum risco, e algum risco a gente tem que estar correndo. A gente aqui está gravando, procurando manter todos os cuidados sanitários possíveis. Mas sempre existe algum risco. A gente, se ficar dentro de casa, tem risco de ficar dentro de casa. Nunca se sabe. A gente vai para um rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Retornamos conversando essa noite com o Maguinho, presidente da Campesina, e falamos do que a pandemia e as autoridades estão fazendo com a Campesina e provavelmente estão fazendo com a Euterpe também. Não deve ser diferente. E estão fazendo com o setor cultural da cidade. Tá. Eu penso que não é assim que se faz, mas eles têm a caneta na mão. O Renato Bravo saiu pela porta dos fundos. Prefeito Johnny Mike, você está completando o 2º mês. Tenha sabedoria também para não ter que sair pela porta dos fundos, né? Bem, mas nem tudo foi um desastre total na vida da Campesina em 2020. E eu vou ler aqui. Você tinha me falado da última vez que você esteve aqui que você está fazendo um trabalho de reestruturação para aquisição de novos instrumentos musicais. Ou seja, o instrumento gasta, né? Alguns tornam-se até um pouco obsoletos, né? Existe nova tecnologia. A vida útil do instrumento. A vida útil, qualquer equipamento tem vida útil. Nesse sentido, conforme você me informou, eu noticiei aqui também tem uns 15 dias, eu vou ler de novo esse documento. Deixa eu botar o óculos, senão aí eu já não enxergo, né? Depois de certa idade tem que ter o para-brisa na cara. Diário Oficial da União, publicado em 14 de janeiro de 2021, edição 9, seção 3, página 128. Órgão, Ministério do Turismo, Fundação Nacional de Arte. Extrato de termo de fomento. Espécie, termo de fomento, número 903-953/2020. Número de processo é um número enorme que eu não vou ler.
Concedente, Fundação Nacional de Arte. Convenente, Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, fala do CNPJ. Objeto, aquisição de instrumentos musicais para a campesina. Valor, R$200 mil. Valor da contrapartida, como dizia o saudoso ex-prefeito Paulo Azevedo, zero. Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício, 2020, R$200 mil. Crédito orçamentário, vigência, 31/12/2020 a 30/12/2021. Data da assinatura, 31/12/2020. Signatários, concedente, Lamartine Barbosa Holanda. Convenente, Carlos Magno da Silva, presidente da Campesina. Eu gostaria que você falasse sobre esse documento, como você conseguiu esse privilégio, que é um privilégio, que R$200 mil para... Eu sei que muita gente gostaria de ter obtido esse documento, mas você obteve. Você tem esse ano para gastar, não é isso? Isso. Explica um pouco sobre como você conseguiu esse documento, como é que você conseguiu essa façanha que, em termos de bicudos de Covid, não é fácil. Bom, primeiro eu tenho que começar agradecendo todos os envolvidos nesse grande projeto. Isso aí, Modesto, é uma emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Calero, que por ocasião de uma visita dele à Nova Friburgo, ele quis conhecer a sede da Campesina. Ele quis conhecer. Ele acho que chegou a ser secretário, ministro... Não, ele foi ministro da Cultura, no governo Temer. Governo e aonde teve aquele problema que ele não aceitou com aquele camarada que roubou 52 milhões, negócio de um prédio lá na Bahia. Foi. É a história, a gente conhece a história. Isso. O famoso Gedel. Exatamente. Que está todo mundo aí, essa turma está querendo tirar ele da cadeia, porque diz que dinheirinho é pouca coisa. Isso. E ele chegou à Campesina, né, levado pelo Alexandre Cruz, na época, presidente da casa, da Câmara, viu a sede, ficou entusiasmado, falou assim, rapaz, nós vamos dar um jeito de reformar isso aí. Pô, fiquei doido, né? Nós vamos fazer isso, assim, 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 mandou o assessor dele anotando tudo. Foi a deixa que ele me deu. Eu estou em Brasília, dia X, falei com o Alexandre, pô, me bota de frente lá. Eu fui 1, 2 vezes, não, fui muitas vezes a Brasília. Quando saiu o documento dele para a mesa diretora do Congresso, aonde vai chancelar as emendas dos parlamentares, se esbarrou que nós não somos, para fazer reforma, nós não somos tombados pelo IFAM. Não somos. Então não poderia fazer reforma. Não tem como. Não somos tombados. Aí ele falou, me chamou e falou assim, muda esse projeto. Mas isso assim, da noite para o dia. Muda o termo do projeto. Falei, aquisição de instrumento. Não pensei 2 vezes. Mas foi uma confusão danada. Conseguimos mudar. Ele mudou o jeito lá dentro, lá em Brasília, para aquisição de instrumento, está aí. E veio para a Fundação de Arte, no Rio de Janeiro, na Funarte. Já está sacramentada, mas isso foi uma batalha mais ou menos de 1 ano, 2 anos e pouco. Teve uma pesquisa dele, teve todas as emendas parlamentares dele, ele colocava na rede social para as pessoas votarem e conhecerem cada instituição que estava pedindo. Instituição de Nova Iguaçu, instituição de Niterói, instituição de tudo quanto era. Teve instituição aqui de Friburgo que concorreu. Mais ou menos 247 instituições. Aí você vai passando, vai apresentando as documentações, você tem que estar rigorosamente em dia com tudo quanto é tributo. E fomos passando, fomos alcançando, fomos subindo os degraus. Então, houve um determinado momento que falou assim, ó, só vão ser contemplados X projetos, se não me engano 42. Se não me engano 42. Falei, e agora? E agora? Edital, né? Nós estamos concorrendo. Aí, um certo dia, recebi uma ligação lá de Brasília, falou, seu Carlos Marcos, tudo bem? Pô, meus parabéns, hein? O que ele está falando é o Bruno. O Bruno é chefe de gabinete dele lá em Brasília. Falei, poxa, o que foi? Pô, rapaz, passou aqui agora o nome da instituição, vocês foram contemplados. Vocês ganharam
na área da cultura, porque tem várias áreas, cultura, saúde, esporte. E os músicos da banda também, quando eu coloquei isso no grupo do mundo, falei, pô, vote na Campesina, vote aí. Quem eu podia pedir, eu pedi. Se não me engano, pedi até você. Eu votei. Eu Aí votei, minha esposa votou. Exatamente. Aí eu falei, caramba, pô. Nós votamos em você, nós votamos em Nova Friburgo, na tradição da banda. Isso que aconteceu, eu falei na época com o secretário do governo do Renato. Olha, rapaz, nós estamos conseguindo uma coisa importantíssima em Brasília. Entrou aqui, saiu aqui. Mesma coisa que nada. Não interessava para eles, né? Sei. Que a gente também falava isso sobre Friburgo, Nova Friburgo. Além da Campesina estar ganhando, é Nova Friburgo que está no coisa. Então, fiquei feliz, rapaz. Falei assim, não é possível. Aí comemorei, chamei a diretoria, falei, tá aqui, meus amigos, é isso, assim, assim. Já vamos começar. A projetista já está na plataforma Brasil, que você tem que comprar tudo através de plataforma. Você não vai em loja, não vai mais nada não, acabou. Entendeu? É rigoroso as coisas. Você tem o dinheiro e ao mesmo tempo você não tem. Você tem que comprar aquilo que eles determinam. Quem libera os recursos é a Fundação das Artes. Então, é sistemático, é complicado e você tem que andar direitinho. A transparência é tudo, está tudo na nossa rede social. Tudo, tem que estar tudo lá. Eles estão monitorando 24 horas. Se sair um pouquinho fora, opa, por que você fez o pagamento de um centavo aí? Com ordem de quem? Quem pagou com o quê? Não é pagou, apresentar a nota fiscal. Mas que nota é essa? Não está no plano de trabalho, pode devolver isso. Aí vem a multa, aí vem o processo eles trancam, até você explicar que aquilo ali era isso, era necessário. Não, nega, não é assim não. Não é assim não. Então, eu fiquei feliz e depois eu falei assim, rapaz, mas isso vai dar uma apurrinhação, mas vai dar muita apurrinhação. Porque a gente já tinha a emenda parlamentar do antigo ex-senador, que ficou até foragido com o Marcelo aí, Eduardo Lopes, você lembra dele? Lembro. Para a escola de música, no projeto Tocando a Vida. Graças a Deus não atingiu a gente, não. Ele só fez a indicação da emenda e acabou. Mesmo valor, R$200 mil. Começou dia 1º de março, dia 13 de março, acabou. Está parado. Os recursos estão lá, os professores não podem fazerem nada, o restante do pessoal não pode fazer nada, os alunos nada fazem. A gente tem uma obrigação a cumprir, que é formar esses alunos, no final do ano fazer uma grande apresentação com eles têm que estar presentes, com camisa, tudo bonitinho, tudo parado, zero, não mexe em nada. Tentamos fazer online, eles não aceitaram, porque tudo tem que ser comprovado. Se eu estiver conversando com você aqui, alguém tem que estar tirando foto para dizer que eu estou aqui com você, e isso vai para a rede social e para a plataforma Brasil, que é a deles, dizendo que eu vim aqui falar do projeto, assim. Mas vocês vão conseguir gastar os R$200 mil e comprar equipamentos, não vão? Vamos. Tudo, se Deus... Então, isso aí, agora eu falo para você, até que ponto esses recursos obtidos por vocês, R$200 mil, que muita gente fala assim, R$200 mil, mas eu tenho certeza que tem alguns equipamentos... São caríssimos. Que são caríssimos. Tem instrumento hoje de 35 mil. Então não são tantos equipamentos assim. Não são tantos, não. Assim, agora, o que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem aumentar o número de músicos? Ou esses instrumentos que vocês vão substituir estão imprestáveis ou vão fazer algum uso deles? O que nós vamos fazer? Os instrumentos novos que vão ser adquiridos agora através desse projeto, né? Eles vão para a banda principal, vão ser locados, o maestro vai distribuir da banda principal. O que estão na banda principal, que já estão com mais de 8 anos de uso, vem para a banda escola, para atender os alunos da banda escola, e o da banda escola nós vamos ceder para os alunos das escolas que estão saindo da parte teórica para pegar o instrumento. Então nós vamos ficar com bastante instrumento para atender a toda a demanda. Você não vai ser nada jogado fora? Negativo. Nossa Senhora, nem pensar. Nós vamos aproveitar tudo. Então nós vamos ter instrumento aqui que realmente vai dar quando a banda voltar a brilhar nas praças aí, vocês vão ter grande surpresa, porque nós vamos comprar coisa de primeira linha. Que esse é o objetivo.
Não vai ser adquirido nada da China, nada do Japão. Negativo, nada disso. Nada disso, nada disso. Instrumento de top, instrumento bom, com numeração conforme está lá no plano de trabalho. Você tem que seguir aquele plano. Ah, mas esse aqui não existe mais. Então tá bom, vou pedir autorização na pessoa responsável pelo projeto para trocar esse número aqui por esse número aqui, mandar foto do instrumento, falar, essa loja aqui, lá não sei aonde, nos atende, podemos fechar? Eles que vão autorizar sim ou não. Então a coisa, mas é bom isso, porque a prestação de contas já é feita em cima disso. E você faz direito, já não tem tanto problema. Não né? tem aborrecimento. E a instituição está com o nome dela, graças a Deus, muito limpo mesmo. Muito, muito, graças a Deus. Todas as obrigações que você imaginar que uma instituição precisa ter, em termos de certidões, essas coisas, temos todas. Todas. Marconi, CPF, as contas do Laje aí eu não estou vendo hoje, hein? Bota de novo um pouquinho. Nunca faz... Isso aí é Casa Madre Rosélia, pode botar também. Casa Madre Rosélia também é parceira. Casa Madre Rosélia, para vocês ajudarem a Casa Madre Rosélia e saber mais sobre ela, entrar nesse site. E aí as contas do Laje. Tá? Mas, Maguinho, a gente fica feliz em saber que vocês conseguiram esse importante incentivo cultural, porque tem que parar no Brasil de achar que cultura é coisa de menor valor. Isso é uma visão míope ou demagógica. Que todos nós fazemos cultura, e a cultura é um grande gerador de receita, por sinal. Tá? Exatamente. É só a pessoa ter uma visão do que seja cultura. Um povo sem cultura é um povo sem história. Então tem que lembrar isso. A saúde é fundamental. O primeiro direito do ser humano, o mais importante direito nosso é a vida, né? Então a saúde é importante porque ela ajuda a manter a vida. Então ela faz parte, o primeiro grande direito do ser humano é viver. Claro que a vida tem lá, quando a gente chega aqui, a gente tem um contrato já a prazo indeterminado que uma hora vai. Mas enquanto estamos aqui, a saúde é fundamental. Então ela tem que ter recursos. Mas a gente sabe que os recursos para a área de saúde já são recursos carimbados. O direito à educação também é direito fundamental. Tá? Consertar as coisas da cidade são todos direitos. A segurança, que direito importante, mas a cultura também é. E quem tem uma visão de que cultura não precisa, é gente que é míope ou demagogo. Quem acha que cultura não é necessário, ou é uma pessoa míope que não consegue enxergar, ou no fundo está fazendo demagogia com a falta, com a miopia de quem não consegue enxergar a importância da cultura. É simples assim, tá? A gente volta daqui a 2 minutos. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Carlos Magno da Silva Maguinho sobre a situação da Campesina em face ao coronavírus, sobre o futuro. Você estava falando desse projeto importante que vocês assinaram com a Funarte, nessa parceria aí,
esse projeto Tocando a Vida, né? Você começou a falar. Explica melhor um pouco esse projeto e se vocês correm um risco pelo fato de não poder estar executando, de perder essa emenda. Como é que como é que ele deveria estar funcionando e corre esse risco de vocês perderem a emenda? Não, o projeto era para estar funcionando sim, porque nós estávamos com as aulas presenciais, aulas teóricas. Não teríamos estudo, não teria nada. Então não estaria ferindo nada o que estava determinado pela Vigilância Sanitária. Mas desde o dia 13 de março do ano passado, não se entendeu assim, se entendeu-se diferente. Então que eu tenho documentado isso. Nós não corremos o risco de perder, porque quando aconteceu isso, nós mandamos um documento para a Fundação de Arte, a Funarte, pedindo a prorrogação do projeto, tendo em vista que nós gostaríamos de fazer as aulas online com os alunos e eles não aceitaram. Eles quem? A Funarte? A Funarte não aceitou. Por quê? Primeira coisa, como é que você vai comprovar para mim que o aluno X está assistindo a aula em casa direitinho? Como que você vai provar isso? Então é um caminhão de exigência. A ficha dos alunos tem que ter CPF, tudo direitinho, tudo comando figurino. E você tem que tudo mandar para eles. Então eles não aceitaram. Quando eles não aceitaram, eu falei assim, não, então está na hora da gente pedir. Fomos lá para o Rio, fui recebido pela diretora, falei, não, nós não vamos autorizar e vocês vão fazer. Ela orientou, diga-se de passagem, o pessoal muito bacana, sempre orientando. Nunca botaram dificuldade, nunca botaram, pelo contrário. Aí orientou, nós enviamos um documento solicitando a prorrogação desse projeto, Tocando a Vida, tendo em vista a pandemia, e eles também não estão mais trabalhando, estão tudo em casa, e a gente vai ter que esperar as coisas voltarem, as aulas voltarem para nós iniciarmos. Teríamos aí uma grande chance de iniciarmos dia 8 de março, as escolas não sendo abertas, e menos que com poucos alunos presencial, não é isso? Só que nós estamos na bandeira laranja. Como nós, Campesina, ou melhor, a cultura aqui no município, não está classificada em bandeira nenhuma, com certeza você vai dar um tiro no pé se você fazer isso, né? Você abrir a sede para poder receber algum aluno, bota um aluno aqui, o outro lá, o professor ali, mas com certeza alguém vai dizer que nós estamos errados, que nós não estamos em bandeira nenhuma. Então essa é a pergunta-chave para o prefeito, ou quem de direito. Qual bandeira que nós estamos classificados, para a gente poder reassumir as nossas atividades. Senão, o que vai acontecer? Entendeu? Então, o projeto não corre esse risco, graças a Deus. Não corre esse risco. Então, se não voltar esse ano, voltar ano que vem, não tem problema, ele está lá. Mas esse projeto ele é destinado a que público exatamente? Geral. Público geral. O que você chama geral? Geral, eu chamo geral de tanto criança, de jovem, criança, adulto, a jovem, meia idade. qualquer pessoa que estiver interessada. Qualquer pessoa. Claro que o nosso foco maior é em comunidade carente, pessoas carentes. Vocês têm algum critério para aceitar? Porque Negativo. você falou 100 e tantos alunos. 174 Esse era o número de inscritos, né? 174. E como é que ele deveria funcionar? Era durante a semana? Durante à tarde? a semana, de segunda a sexta. São 3 professores distribuídos em 40 aulas, 40 horas semanais. São 3 professores. 40 horas semanais é uma boa... Todo dia tem aula. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. É porque 40 horas semanais é praticamente a carga horária de qualquer trabalhador. Exatamente isso aí. Essa foi a exigência dele. Então, são 3 professores. Entendeu? Um professor dava aula segunda, terça e quinta, outro dava quarta e sexta, o outro dava de segunda a sexta à noite, porque tem gente que trabalha durante o dia e queria fazer de noite. Com isso, todo o material didático, nós que temos que fornecer, lápis, caderno de música e etc, etc. E além da camisa do projeto. Tem uma camisa escrito Projeto Tocando a Vida, parceria com a Funarte e o Governo Federal. Essa é a contrapartida. Então, isso tudo está embutido dentro desse projeto. Muito bem, não fizemos camisa, não deu tempo, não fizemos o material, mas vai ser comprado agora, que eles já mandaram a gente comprar, eles vão pagar e não sei o que vai acontecer. E os banners da propaganda, nós temos que ter lá na sede, lugar visível,
E nas escolas onde a gente vai escolher uma escola, falar assim, essa escola aqui vai ser escola mãe. Então nós vamos pegar e botar um... Tem isso, de escola... Tem uma escola municipal, tem que ter uma escola tem municipal. a escola municipal. E nós temos, aqui mesmo em Olaria nós temos. Nós temos lá a Cecília Meirelles, nós temos a Helena Coutinho, nós temos o professor Messias de Moraes. Escolhe uma dessa e capta esses alunos e joga lá dentro. Entendeu? Falar em camisa, você me deu uma bela camisa aqui. É a camisa dos 150 anos, é um brinde para você. É uma bela camisa. E o nosso PIN. O PIN. Eu não escondo de ninguém, né? Eu sempre falo, eu admiro as duas bandas e tenho uma admiração muito grande, mas meu pai tinha barraca ali na Campesina, né? Então eu fui criado debaixo da Campesina. Tá lá, ó. O sangue está lá. Então o sangue campesinista está lá, mas eu tenho pela Euterpe um carinho muito grande, uma admiração tremenda. Então vai ser um privilégio usar essa camisa e usar esse PIN de 150 anos, que não é pouco. Eu sempre falo, aqui em Friburgo, nós temos aí, eu acredito que não tem 10 entidades que tenham mais de 100 anos. Exatamente. Não tem, não. Por sinal, esse ano nós vamos ter uma entidade, do qual eu fiz parte durante algumas décadas, que também está sofrendo com bastante dificuldade, mas fará 100 anos. Sociedade Esportiva Friburguense. Exatamente. Dia 18 de junho de 1921 foi a data de sua fundação. Então é outra entidade que eu tenho um carinho muito grande, tá? E Friburgo tem esse privilégio. Nós temos 2 bandas centenárias, temos uma loja, né, centenária, né? Uma loja centenária, exatamente. Meu querido amigo Luiz. Isso. A loja centenária. Temos a loja Maçona Indústria e Caridade, que também essa já passou de 180 anos. São as mais antigas. Exatamente. As 2 bandas. Claro, a Igreja Católica, né, que chegou aqui junto com os suíços, né? Os luteranos chegaram também. 400 anos, né, luterano. Mas aqui em Friburgo eles chegaram em 24, né? 1824. Com a chegada dos primeiros alemães. Nós temos poucas entidades que aí, eu acho que cabem nos 2 dedos da mão, que passaram dos 100 anos. Então a gente tem que privilegiar. Eu sempre falo, o homem público, sendo naquela cadeira número 1, seja da prefeitura, da Câmara Municipal, tem que ter essa visão histórica. Não pode ajudar a preservar, né? Não pode chutar a história como a gente vê o prefeito Renato Bravo fez. Se bem que Renato Bravo chutou qualquer coisa, né? É muito triste. Ele largou, ele deixou o nome da história, parodiando um conhecido político aí. Ele fala o seguinte, que a gente nunca pode dizer que aquele é o pior, que pode aparecer sempre um pior, né? Mas então ele foi-se embora e pode estar certo que não deixou saudade não. Renato, lamento que eu conheci você em 82, 83 e tinha por você um maior apreço, né? Mas você, como nosso prefeito, você foi um desastre ambulante. É uma pena falar nisso, que as pessoas falam, Modesto, você está batendo em gato morto. Não deixa de ser verdade. Mas a gente tem que lembrar sempre, a gente, por exemplo, tem que servir de estímulo o atual prefeito, para que ele cuide de um jeito para ele não sair mal, como saiu o Renato Bravo, né? Ele é jovem, tem certeza que ele quer acertar, tá? Ele quer acertar, mas depois de 60 dias, cada prefeito tem alguns ajustes que terão que ser feitos já. A sua equipe tem pessoas jovens, mas em alguns casos precisam de ajustes já. Você sabe o que eu estou dizendo, né, cara prefeito? Bem, estamos chegando aí nos minutos finais. Maguinho, por fim, mas não menos importante, você já está trabalhando, né? Você já falou alguma coisa, né? Mas como é que você imagina? Dá para pensar no futuro pós-pandemia? Quando eu falo pós-pandemia, eu não estou dizendo que a pandemia... Hoje
fala da gripe espanhola, né, como uma coisa que passou um século atrás. Eu estou falando, não é esperar que a pandemia, porque a gente vai sofrer os efeitos da pandemia, mesmo com todo mundo vacinado, né, mas os efeitos econômicos vão durar muito tempo. Muitos anos, vai. Então, mas você já dá para pensar em alguma coisa aí pós-pandemia, a partir do momento que chegamos na sonhada bandeira verde? Dá para pensar no futuro, na Campesina ainda em 2021 ou depois de 2021? O que você pode dizer? Olha, eu sempre penso, eu sou muito positivo, tendo em vista que está aí, ó, 2 emendas parlamentares, valor de 400 mil total, né? As conquistas que a banda teve, 5 viagens no exterior, para uma instituição igual a nossa, não é brincadeira, não é brincadeira. Nordeste, Sudeste, não é brincadeira. Então, eu penso que, primeira coisa, temos que ser vacinados. Como? Urgente. Essa vacina tem que chegar para a gente urgente. Porque a nossa faixa etária da banda, nós temos idosos, temos na faixa de 70, 75, beirando 80, temos de 50 a 70, mas temos muitos de 40 para 15, 17. Mas pode estar certo o seguinte, eu acredito que a gente vai ter essa turma de mais de 60 anos, eu acredito que serão todos vacinados nos próximos 3, 4 meses. Eu tô nessa aí, não. Isso aí existe vacina suficiente. Mas para esses grupos de faixa etária mais jovens... essa é a preocupação. Por exemplo, 40 anos, está sujeito, se for vacinado, só lá para o final do ano. Então eu penso nisso, que a gente tem que fazer um esforço muito grande para tentar vacinar esse pessoal e nós irmos para a rua levar a nossa musicalidade para levantar a autoestima do povo. Porque o povo está com a autoestima dele, todos nós, sem exceção, lá embaixo. Você liga a televisão, você sabe disso, você só vê de 4 horas da manhã até 10 horas da noite, Rio, bala perdida, matando inocente, coronavírus pegando a torta direito, São Paulo já vai entrar em lockdown noturno, outras cidades aí com bandeira até preta, estados. Uma cena que eu vi essa semana que eu fiquei assim, falei, eu não acredito nisso. As pessoas andando de cegonha para voltar para casa. Cegonheira. Você viu esse? Não, vi não. Caraca, eu fiquei doido, só no jornal, mas foi um comentário impressionante. Eu vou ser claro para você, jornal televisivo eu não assisto há mais de um ano. Mas a minha mulher estava ficando... você André, então você não se informa? Eu me informo. Sabe como é que eu me informo? Através dos sites de notícias confiáveis. Mas ver, sinceramente, ficar o William Bonner falando coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, isso não dá, né? Me perdoe, mas não dá. Isso eu não vejo. Eu não vou dar audiência para esses débeis mentais que só sabem falar isso. Aí as pessoas estão ficando doentes com isso. Então, eu tive um problema de saúde no meio do ano que a médica falou comigo. Isso é um problema oriundo desse seu fica em casa aí. Mas é verdade. E eu estou me tratando até hoje. Eu respondi bem as orientações dela, né? Mas eu tive um problema sério. Mas eu não vejo mais, eu vejo sim. Eu sou uma pessoa que me considero bem informada. Eu, por exemplo, se eu sei que está acontecendo um problema na Itália, eu entro num jornal italiano, Modesto, você entende italiano? Não, mas lá tem tradução. Eu vou lá na fonte para saber deles, porque ficar vendo no Jornal Nacional, coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, vai tomar banho, né? Bom, né? Você, um camarada, está insuportável. Você e dona Renata Vasconcelos estão dois insuportáveis. E os outros também não fogem muito, não. Eu estou falando a Globo porque a Globo era o padrão, né? Já foi um dia padrão de qualidade, hoje para mim não é. É difícil, muito difícil. Mas eu me informo, eu procuro me informar, mas dentro de... por exemplo, ontem eu queria saber sobre vacina, eu entrei no site da Fiocruz e entrei no site do Butantan. São os que podem me dar melhor informação. Exatamente. Eu entrei nos dois lá. Bem, Maguinho, estamos aí chegando ao final. Você está acreditando que é possível fazer alguma coisa, né? Está esperando a vacina. A vacina eu estou dizendo. Esperar todo mundo ser vacinado. Muito difícil. 2021 você não vai fazer nada. Zero. Então, eu acredito que é possível a gente, depois que a faixa etária é de maior risco ser vacinada, porque está provado, Israel, por exemplo, que já vacinou muita gente,
o número de internações hospitalares caiu demais. Porque é a faixa mais... você fala, não morre... Não, nós tivemos casos mesmo, parece que um médico daqui... faleceu. Com 30 e poucos anos. Mas são casos menos esporádicos, como a gente tem aí também. A gente já vai vacinar agora em abril H1N1. H1N1 continua matando. Se a pessoa tiver um problema qualquer de saúde, H1N1 é uma gripe que foi a gripe espanhola de 100 anos, que continua matando 100 anos depois. Hoje nós temos a vacina, morre um grupo muito pequeno, mas morre ainda. Então eu espero que a gente possa não ter que esperar até o final do ano para ter a cultura de volta a nossos lares, a nossas ruas, não. Mas, Deus enfim, quiser. Fica a telinha para se despedir, Maguinho. Eu quero primeiro agradecer você aí, a sua presteza com a gente, o carinho, a consideração e o respeito que sempre você teve. Então, eu trouxe essa camisa aí, o PIN, porque eu acho que você é merecedor, com certeza absoluta. E eu vou usar, pode estar certo. Eu sei. Até porque eu perdi bastante peso, por causa desse problema de saúde. Eu botei GG, eu não tive que ficar... Não, mas vai ser, para mim tá ótimo. Agora eu gosto de camisa bem larguinha. Eu virei agora cabide, qualquer camisa cabe. E também dizer aos nossos amigos campesinistas, e principalmente os nossos alunos, tenham fé, esperança, que tudo vai passar e nós vamos voltar. Pode ter fé. Temos que ter fé, não podemos nunca desanimar. Fé e esperança que nós vamos voltar, fazer aquilo que a gente que gostava de fazer, que gosta de fazer, entendeu? E, enfim, se Deus quiser, eu espero que isso seja muito em breve. E um apelo ao excelentíssimo senhor prefeito, por gentileza, antecipa essa audiência que o senhor marcou para o dia 23 de março. Nós precisamos muito ter um papo com o senhor, ter uma audiência mesmo, tá? Pelo amor de Deus, antecipa. Se o senhor tiver com alguém aí assistindo esse programa, antecipa isso. Nós não podemos esperar até dia 23 de março. Veja o que o senhor pode fazer. Nós não vamos tomar o seu tempo. Nós só queremos uma ou algumas explicações de algumas coisas. Para nós termos tranquilidade. Chegamos na bandeira verde, nós podemos funcionar, eu e mais 4 pessoas aqui dentro. Ótimo, já melhorou. Agora não temos nada, fica difícil. E a você, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Maguinho e dizer ao prefeito Johnny Maico, cultura é valor fundamental para o cidadão. Pense nisso. Agradecer o Johnny estar aqui comigo, que não é o Maico, né? E o querido Marconinho lá em cima. Tem cervejinha hoje, Marconinho? Hã? Hoje não? O que aconteceu? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Então tá bom. Fica para outro dia. Encerro aqui o programa, eu sempre deixo uma frase, mas hoje o meu encerramento é simplesmente meus parabéns aos 158 anos da nossa centenária das centenárias Euterpe Friburguense. Um abração à família euterpista, tá bom? Muita luz também, que vocês devem estar passando o mesmo problema que a Campesina está passando, tá certo? Aproveitar esses parabéns aí, que usando as suas palavras, que transmita os parabéns, não só meu, como de toda a Campesina para a Euterpe Friburguense. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.